A seguir, você assistirá à aula de sensibilização do protocolo de sepse, a linha da vida, diretrizes de detecção e resposta rápida para todas as UPAs de contagem. Lembre-se, o tempo é o tecido que salva vidas. Cada minuto conta. Ou não. Hoje é uma aula muito importante sobre sepse, porque eu acho que em qualquer pronto atendimento, qualquer setor de emergência, é o tipo de agravo mais importante, um dos mais importantes, né? Que a gente tem que prestar atenção, porque tudo que tem tempo a gente comer bola, a gente acaba penalizando o paciente, tá bom? Só mais um minutinho, já vou começar a aula. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou RT médico da UPA JK, junto com a doutora Miriam aqui, que é RT também da UPA Ressaca. O doutor Pedro, acho que não entrou ainda, mas provavelmente vai entrar ou ele esqueceu. Mas a gente vai continuar a aula aqui. Gente, importante, a gente tem discutido muito tempo, aperfeiçoando cada vez mais o sistema de saúde das urgências e emergências em Contagem, então isso faz parte de um aperfeiçoamento, uma revisão do protocolo de sepse que a gente está implementando inicialmente agora em todas as UPAs e também no HMC, tá bom? A gente preparou uma aula assim, bem interessante, a gente não vai fechar o protocolo ainda, porque ele ainda está sendo fechado e vai ser divulgado, mas vai ser basicamente a gente tem um bate-papo, informação importante sobre tratamento, sobre novidade, bem baseado em evidência, para a gente poder ofertar o melhor tratamento com menos risco para o nosso paciente. Importante, interessante até, tem o grupo das enfermeiras está participando aqui com a gente também, da UPJK, que é um protocolo que não é só a parte médica, é toda a parte assistencial, desde a triagem, os médicos, os enfermeiros, técnicos, laboratório, todo mundo vai participar com a gente dessa implementação desse processo, então acho importante, principalmente na figura da enfermeira aqui hoje, junto com os médicos, a gente conseguir sensibilizar todo mundo, tá bom? Gente, já deu 5 minutos, a gente começa a aula, se qualquer dúvida a gente vai levantar a mão, vou ter algumas pausas para a gente discutir, tudo bem? Importante, eu vou só compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Abrir. Perfeito. A aula foi preparada, já tem um tempinho, já tem uma atualizada nela hoje para a gente conseguir entender. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim. Perfeito, gente. Se não estiverem vendo alguma coisa, pausa, vocês me avisam. Outra coisa, às vezes eu falo muito rápido e às vezes eu gaguejo um pouquinho. Então, se vocês verem que eu estou falando muito rápido e não estiver dando para entender, vocês me avisam que eu dou uma lentificada na fala também, tá bom? Gente, protocolo de sepsis importante. Quem trabalha na emergência sabe que qualquer minuto num paciente séptico que a gente perca é importante naquele final do tratamento do paciente na sobrevida, necessidade ou não no paciente ir para uma sala vermelha, necessidade ou não no paciente ir para um CTI, e no pior desfecho que a gente pode esperar é para o desfecho morte do paciente, né? Por isso que a gente criou essa aula aqui, está atualizando o protocolo de sepsis da SSA, para o atendimento nas urgências, que é uma forma de sensibilizar todos vocês tanto sobre detecção precoce e sobre as medidas necessárias serem tomadas no tempo adequado, tá bom? Basicamente, sepse é a maior causa de morte intra-hospitalar, causa clínica de morte intra-hospitalar no mundo. Basicamente, ela é uma mistura de uma resposta inflamatória desencadeada por um processo infeccioso que vai levar no final à disfunção orgânica. Então, a gente, como médico, como enfermeiro, técnico de enfermagem, laboratório, a gente tem que trabalhar com o máximo otimização do nosso tempo possível para a gente evitar essa cascata de piora do paciente que está com resposta inflamatória em demasia. E essa resposta inflamatória leva à alteração de como os vasos sanguíneos funcionam, a gente chama de vasoplegia. Isso vai acarretar em pioras dos órgãos-alvos, dos órgãos vitais, né, digamos assim. Porque se os vasos eles não conseguem mandar sangue por liberação exacerbada de mediador inflamatório na corrente sanguínea, não chega sangue no rim, não chega sangue no pulmão, não chega sangue no cérebro, não chega sangue no fígado, e esses órgãos começam realmente a entrar em um processo de morte. Então, a gente tem que pautar o nosso tratamento em 3 pilares que são os mais importantes.
e a partir deles a gente vai estratificando o tratamento de cada um. Primeiro, diagnóstico imediato. O paciente que chega na emergência, o melhor cenário seja que desde o primeiro momento já seja identificado com o paciente suspeito de sepse. Então, lá na triagem da gente pegar os dados desse paciente e já atentar para ser uma sepse possível e a gente conseguir passar esse paciente para o atendimento médico já sinalizado que é um paciente com provável sepse, e já começa num pilar importante que é a detecção. Segundo, a estratificação de risco. De acordo com a estratificação de risco, a gente começa a definir isso já também na triagem, com processo. Aqui na SSA a gente vai usar o Manchester, mas existem outras ferramentas importantes para a gente conseguir estratificar o risco desse paciente. Por quê? Levar o paciente para o setor mais adequado do tratamento dele. E de acordo com o setor mais adequado para o tratamento dele, a gente vai ofertar o tratamento mais adequado nesse período. A gente vai usar algumas estratégias, principalmente para levantar a nossa suspeição desse caso de paciente ser sepse, notadamente a maior parte dos scores médicos para sepse, que são muito validados, a gente vai ter uma discussão sobre isso também. E depois do paciente já levantado a hipótese, já estratificado o risco, isso concomitantemente, viu, gente? Não é uma coisa que precisa acontecer uma atrás da outra, é o ataque na primeira hora, que basicamente se resume a duas coisas na primeira hora. Primeiro, o antibiótico efetivo nos primeiros 60 minutos do paciente identificado como possível sepse, e também a necessidade de expansão volêmica inicialmente, ou o manejo hemodinâmico desse paciente na primeira hora também. Essas duas medidas que eu falo, gente, passando pela detecção até o tratamento inicial, é o que muda mais desfecho de morte e mortalidade com o paciente. Critérios de alerta, tipo que a gente fala assim, no primeiro pilar, detecção rápida, o paciente vai chegar para a gente, e a gente hoje, basicamente, a gente pensando em sepse, é resposta inflamatória mais disfunção orgânica. Então, na resposta inflamatória, a gente tem o critério de CIS, que é síndrome da resposta inflamatória sistêmica. A gente vai se pautar principalmente na triagem por vários dados e pela definição, porque a frequência cardíaca está maior que 90, uma frequência respiratória que é maior que 20, o paciente está febril com a temperatura 37,8, e sempre lembrando, principalmente nos pacientes idosos, hipotermia também é importante, leucocitose ou leuco maior que 12.000 ou menor que 4.000, sempre lembrando nos idosos também, mas a parte da disfunção orgânica. Disfunção orgânica, ou seja, é morte de órgão-alvo, é morte de órgão vital. É isso aqui que mata o paciente. Então, o paciente chegou com um Glasgow menor que 15, está confuso, uma PA sistólica menor do que 90, ou uma PA média menor que 65, está saturando menos que 90% em área ambiente. Esse valor de 90% assim, é sempre importante a gente individualizar os pacientes DPO-cíticos, mas, de qualquer forma, a gente, nesse processo de descobrir levantar a bola da sepse, é a gente já estratificar todo mundo e levantar essa hipótese. Lá na frente, o médico avaliar, achar que o paciente DPO-cítico, não tem esforço respiratório, talvez não entraria no sepse. Mas de todo mundo que a gente vê uma saturação menor que 90%, a gente levanta a bola também. Parte renal, o rim, a gente pode usar dois marcadores principais. Uma diurese menor que 0,5 ml por quilo hora, ou a creatinina maior que 2. Fígado também, disfunção, o exame escolhido para detecção de disfunção orgânica no fígado é uma bilirrubina maior do que 2, e principalmente, gente, o lactato e a plaqueta, que são disfunção mais relacionadas à parte hematopoética. Lactato alto significa que o paciente não está sendo bem perfundido, não está chegando sangue uniformemente todo o corpo dele, então tem alguma parte que está sendo mal perfundida. Essa parte, ao invés de fazer o ciclo normal de obtenção da energia da glicose, vai fazer o ciclo lático, que vai aumentar o lactato. E também a plaqueta menor do que 100.000, tá bom? Triagem, gente. A gente chegou o paciente, a gente vai triar ele no Manchester. Hoje em dia, a gente está usando o Manchester, e o Manchester usa o QuickSOFA. O QuickSOFA, hoje a gente tende a não usar ele mais como o único critério para detecção de sepsis, porque ele, como a gente vê aqui na tabela, ele tem uma sensibilidade muito baixa, ou seja, sensibilidade muito baixa, vai ter muito falso negativo, muito paciente que é provável sepsis, só com QuickSOFA único não vai ser detectado. O propósito real dele era prever mortalidade, mas ele não deve ser usado como o único score de triagem.
São 3 fatores clínicos, basicamente vai olhar se tem o, paciente, o nível de consciência do paciente, frequência cardíaca e frequência respiratória, tá bom? O CIS, que é o que eu já tinha falado anteriormente, que é os critérios para síndrome inflamatória sistêmica, ele também não é para ser usado unicamente. Ele aumenta a suspeição de infecção e, junto com sinais de disfunção orgânica, ele abre uma possibilidade nossa de sepsis. Ele é muito bom, você pode usar o CIS e o SOFA junto, ele acelera um pouquinho a avaliação médica, mas ele é mais inespecífico na questão da sepsis. E o score mais indicado para ser utilizado, e mesmo ele sendo indicado para ser utilizado, também não é interessante a gente usar ele sempre o único, mas ele é o mais acurado, ou seja, o que acerta mais vezes, é o News Score. Esse aí é o propósito lá para frente, a gente conseguir colocar isso, inclusive no MV, para a gente ter uma detecção mais rápida, porque ele tem uma sensibilidade muito maior, ou seja, naquele paciente que a probabilidade de ele achar um paciente com sepse e os sinais positivos e ser sepse é bem maior do que os outros scores. São seis avaliações clínicas, mais avaliações que o paciente está usando, ou não, ou dois. Tem uma certificação, vai usar frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, Glasgow, o nível de consciência do paciente. Mas o nível de consciência, então, ele é o melhor score para usar. O que eu indico para todos, principalmente para os médicos? O News Score ele é um ótimo score para a gente usar em caso de sepsis, mas ele prediz deteriorização clínica em qualquer outro paciente. Então, assim, determinados pacientes que você admitam e passem o News dele, se você for ver um News maior que outro, é um paciente com alto risco de deteriorização. O News maior que 4 já indica com uma provável sepsis paciente, então a gente já tem que começar antibiótico, tem que começar a coletar os exames, tudo na primeira hora, fazer talvez uma expansão volêmica. Então, assim, dica de vida, sempre use o News, principalmente para sepsis, mas para qualquer outro paciente que acha que tenha risco de deteriorar, tudo bem? Muito importante, nenhuma ferramenta sendo utilizada sozinha, ela mostrou superior a ser utilizada em conjunto com outras ferramentas, tudo bem? Basicamente, o que foi desenhado no nosso critério agora, que vai no nosso protocolo de sepsis, que vai ser instituído, o paciente passa pela triagem, ele vai responder essas 3 perguntas, que são as perguntas do QuickSOF, se tem alteração de consciência, se a frequência respiratória é maior que 22, se a peça sistólica é maior que 5. Se ele responder qualquer um desses positivo, ele vai para a sepsis possível, ele tem que ser avaliado, ele entra como laranja, ele tem que ser avaliado em menos que 10 minutos. Se não, a gente vai para os próximos discriminadores, estratificar ele com news e contra outras coisas. Importante, é assim que se desenhou o protocolo, mas como disse, as evidências mostram que o QuickSOF usado isoladamente não é um bom parâmetro. Então, médicos, enfermeiros, sempre que possível, se tiver uma dúvida, use o outro score, e o outro score, o preferível, é o NILS, tudo bem? Gente, estou falando muito rápido, tá todo mundo entendendo direitinho? Tá ótimo, Tuzão. É até importante, eu acho que essa parte da triagem é muito importante para a gente conseguir agir de forma rápida, né, Arthur? Acho que a ideia desse protocolo é isso. E também aqui também entra a parte do bom senso, né? Às vezes o pessoal Glasgow 15, tá com Glasgow 13, mas é o basal do paciente. Então aí, no caso, não seria, né? Então, isso é um protocolo, a gente vai seguir protocolo, mas é claro que a gente precisa de atentar para as particularidades também, né? Exatamente. O bom senso clínico, assim, eu acho que é sempre mais importante do que juntado com a evidência científica e a objetificação, né? O score está ali, mas sem o julgamento clínico também, ele não serve para muita coisa. Passando essa parte aqui, o paciente então foi positivo assim, ele vai para avaliação até 10 minutos e aí a avaliação médica. Importante, eu acho que eu sempre gosto de frisar isso aqui, ainda friso muito em conversa com os médicos, principalmente os médicos do consultório, que a gente tem uma grande arma na nossa mão, barata, rápida, que deveria ser usada em todo paciente, que é o tempo de enchimento capilar. O estudo Andrômeda 2, o estudo desde o Andrômeda 1, na verdade, ele já avalia o tempo de enchimento capilar pareado com o lactato do paciente. E ele mostrou que tempos de enchimento capilar maiores que 3 segundos estão relacionados a lactatos maiores que 2. Então, ele tem uma linearidade, uma proporcionalidade realmente bem estudada. Então, assim, gente, paciente no seu consultório,
aperta o dedo do paciente, segura 10 segundos e mede o tempo de enchimento capilar. Você tem basicamente em tempo real um indicador se o paciente está mal perfundido ou não. Se ele lactato alto, ele vai significar que o paciente está mal perfundido ou não. Tem alguns fatores de confundidor, principalmente pacientes com insuficiência hepática. Aqui eles colocam albuterol, gente, porque o albuterol é o que é mais usado nos Estados Unidos, mas aqui o próprio salbutamol em demasia, ou até o antigo Berotec usado em demasia, ele pode aumentar um pouquinho. E pacientes, por algum motivo, fez uso de epinefrina. Digamos assim, um paciente chegou para vocês com anafilaxia, fez uso de epinefrina e pode aumentar um pouquinho o lactato, mas a gente precisa desse bom senso clínico também para entender. Mas lembrem, consultório, o paciente chegou para vocês atender, apertem o dedo do paciente, olha a temperatura das extremidades do paciente, olha a cor das extremidades do paciente. Isso às vezes fala muito mais do que um sinal vital. Que em alguns momentos o paciente está no limiar de chocar e ainda não chocou. E talvez esse padrão microcirculatório, esse padrão de elevação no tempo de enchimento capilar é um sinal que pode atentar para a gente que o paciente pode estar na beira de uma falência hemodinâmica. Tá bom? Então, basicamente é o seguinte: o paciente foi triado para a gente desconfiou que sepsis, o paciente chegou para a gente. A gente começa, existe um foco suspeito ou confirmado? Se não existe, está tudo tranquilo, os exames normais, a gente pode finalizar o protocolo. Se sim, interessante individualizar. Esse paciente já tem algum... Isso tudo é feito dinamicamente, viu, gente? Não é para ficar pausando muito e, na dúvida, vai para a parte mais grave. Trata a sepse e depois, se achou que deve sair, a gente entende. Mas é melhor pecar por excesso do que pecar por negligência. O paciente tem algum sinal de cuidado de fim de vida, paliativo, já pergunta isso ativamente para o familiar. Não é todo paliativo que a gente não vai deixar de começar antibiótico. Tem muito paliativo que o paciente não for exclusivo, a gente vai começar antibiótico. Antibiótico é uma medida proporcional adequada, tá bom? Se o paciente não tem nenhum sinal de cuidado de fim de vida, quadro sugestivo de doença atípica, a gente vai pensar se o paciente pode ter dengue, malária, leptospirose, influenza, alguma outra coisa relacionada, ele segue fora do protocolo, mas na dura, começa antibiótico do mesmo jeito. Se o paciente apresentou sinais de CIS ou sinais de disfunção orgânica, a gente starta o protocolo de sepsis, tá bom? O que é startar o protocolo de sepsis? O pacote, principalmente, a gente fala da Golden Hour, mas acaba que ele fica restrito, ele vai ser terminado inicialmente as 3 primeiras horas. Primeiro, antimicrobiano, a gente vai fazer o antibiótico para esse paciente, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre indicações de antibiótico. Antibiótico necessário, antibiótico de amplo espectro, tá bom? Esse necessariamente tem que ser administrado na primeira hora. Paralelamente a isso, a gente vai coletar revisão laboratorial, e isso é uma coisa que eu percebo muito do pessoal, às vezes o paciente com sinais infecciosos e não pede o exame completo. O exame completo no paciente suspeito de sepsis, ele vai incluir 2 hemoculturas, ele vai incluir gasometria, para o cálculo do SOFA, que é o critério mais prognóstico, a gente vai usar a gasometria arterial, mas se o paciente estiver saturando bem, às vezes a gente pode até lançar mão da gasometria venosa. Hemograma, creatinina, coagulograma, bilirrubina total, muito importante colocar, eu vejo muitos esquecem de pedir, tudo bem? E a gente começa o uso do antibiótico. E o segundo pilar que eu falei, primeiro a gente faz o uso o esperado para a gente na primeira hora, de tratamento, iniciar antibiótico e expansão volêmica. E o de propedêutica é coletar revisão laboratorial e iniciar o antibiótico e as hemoculturas. E a gente vai reavaliando esse paciente continuamente. Do ponto de vista de ressuscitação, inicialmente a gente vai começar com o paciente com reposição de cristalóides. A gente vai ter uma discussão específica sobre qual cristalóide a gente pode usar, mas preferencialmente 30 ml por quilo do paciente. Novamente, senhores, individualizem esse paciente. Por quê? Talvez um paciente jovem, paciente com grandes comorbidades, sem insuficiência cardíaca, 30 ml por quilo no ser humano de 70 quilos se dá quase 2 litros e 100. No idoso, pacientes acima de 50, 65 anos de idade, com insuficiência cardíaca, talvez a gente não consiga fazer essa alíquota tão grande. Então, o que eu recomendo aos senhores? Façam, nesses pacientes mais idosos, façam alíquotas e reavaliem. Então, faz 500 ml, reavalia depois 500 ml, faz mais 500 ml. Lembrando que esse pacote tem que ser iniciado na primeira hora. Então, faz o 500,
volta, vê se o paciente não está creptando, vê se o paciente respondeu na questão, principalmente da pressão, depois faz mais 500, depois vai repetindo esses líquidos até uma líquida de 30 ml. Você pode usar até 20 ml por quilo em idoso? Pode usar 20 ml por quilo em idoso, mas o importante sempre é reavaliar esse paciente, para ver se esse paciente é fluido tolerante, ou seja, consigo fazer fluido nesse paciente sem ele acabar sobrecarregando de volume. Não necessariamente isso é separado, mas esse paciente que não respondeu ao cristalóide, você vai começar o vasopressor, inclusive dependendo do choque do paciente, existem evidências de que falam da gente começar tanto o vasopressor como o cristalóide juntos, em paciente que a gente acha que o choque é muito grave, pacientes que estão com enchimento capilar muito lentificados, pacientes que a gente já tem uma gasometria, que é um exame que é quase point of care, com lactato muito alto, a gente pode começar os dois concomitantemente. E a gente começa a reavaliação de acordo com o primeiro lactato. Se a gente com lactato 4, por exemplo, e a gente faz o volume, depois a gente reavalia e vê se o lactato melhorou ou não. Então, esse é o pacote principal das primeiras horas. A gente vai avaliar nas 3 primeiras horas, que é quando começam a sair os resultados do exame. Provavelmente na UPA-JK, os exames saem em até 2 horas. Importante também a gente comunicar, esse paciente vai ser sinalizado, tanto para o laboratório ou a equipe de enfermagem, coletar esses exames o mais rápido possível, tá bom? O relógio, para a gente dar sequência de avaliação do paciente com sepse imediato dos exames, gasometria arterial e lactato, até 30 minutos, geralmente o hemograma vai estar saindo, que também é uma máquina que sai automaticamente, até 1 hora, 2 horas de nossa UPA começam a sair o restante dos exames, e o importante hemocultura, a gente tem que esperar coletar hemocultura para começar o antibiótico? Não. Novamente, o antibiótico tem que ser começado até 60 minutos e a hemocultura não pode atrasar esse tempo do antibiótico. Então, assim, preferencialmente, enquanto está se preparando o antibiótico, que é para ir se coletando a hemocultura. Lembrem que essa hemocultura tem que ser coletada em 2 pontos diferentes, tá bom? Do ponto de vista de antibiótico, isso aqui ainda não está 100% fechado, mas já é uma indicação da SSA sobre o regime antibiótico que a gente vai ofertar ao paciente. Dividir no paciente com foco pulmonar, a gente pode começar o ceftriaxona, 2 gramas de ataque, depois pode manter até 1 grama de 12 em 12, mais azitromicina. Em pacientes alérgicos, a gente pode começar o levofloxacin, urinário preferencialmente ceftriaxona. Se o paciente for alérgico, a gente pode começar a gentamicina 7 mg por quilo. Foco abdominal, ceftriaxona 2 gramas mais o metronidazol. Pele, partes moles, oxacilina ou cefazolina como dose inicial, mas como a gente pode deixar como alternativa, principalmente em pacientes com quadros necrosantes, a clindamicina, ciprofloxacina. E se o paciente ainda não tem um foco definido, a gente não decidiu, a gente vai usar a cefalosporina de terceira, né, o cefepime 2 gramas, que vai cobrir pseudomonas, mais metronidazol. E importante, principalmente pacientes com catéter venoso central, que já estão há algum tempo dentro da UPA, ou pacientes que estão com catéter de CDL, que fazem hemodiálise. O regime antibiótico vai ser ceftazidima e vancomicina, que está sendo padronizado nas UPAs aqui de Contagem também, tá bom? Importante, é esse para todo paciente? Não. Obviamente, a gente individualiza paciente a paciente. Se o paciente tiver algum sinal de que ele necessita de um antibiótico de mais amplo espectro, que cobre pseudomonas, que cubra massa, pacientes que estão internados há algum tempo, pacientes que já têm um uso de antibiótico, assim, a gente pode ajustar essa terapia antibiótica. Mas o basal, basicamente, é isso que a gente vai usar para os pacientes que são os mais comuns. Tudo bem? Outra coisa importante, a gente sempre tem que pensar nesse paciente que chegou para a gente com um quadro de sepse, qual que é o foco desse paciente. Então, a gente começa inicialmente a investigar qual que seria o foco desse paciente. Então, a gente vai pensar, o paciente chega para a gente com sintomas respiratórios, a gente começa para ele, a gente vai pedir um raio-x tórax, pode ser que seja necessário avaliar uma ultrassonografia, principalmente pacientes com peritonefrite, dependendo se a gente, acho que em algum momento a gente vai ter o point of care na UPA, então a gente nota que o paciente tem uma hidronefrose, uma provável pielonefrite obstrutiva. É interessante a gente usar ultrassonografia, a gente
dependendo do nosso, se a gente está no HMC ou se a gente tem acesso ao exame, e a gente não ficou muito bem ainda qual que é o foco, pedir uma tomografia. Em até 6 horas é interessante que a gente tire possíveis focos de infecção mantida, tirar catéteres, trocar acesso venoso periféricos. Em pacientes que necessitem de cirurgia, por exemplo, paciente que tem uma colangite ou colecistite, drenar essa vesícula do paciente. Pacientes que estão com pielonefrite com obstrutiva, com hidronefrose, a gente passa esse paciente por urologista para retirar, para tratar essa hidronefrose do paciente. Em definitiva, até 6, 12 horas, a gente vai indicar debridamento de feridas, retirada de abscessos, cirurgia em pacientes que necessitam, por exemplo, de debridamento, por exemplo, em paciente necrotizante, retirada de próteses infectadas. Isso é importante, incluindo também o serviço terciário, o HMC, nesse processo de tratamento do paciente com sepsis, de retirada, identificação e retirada do foco infeccioso do paciente. Tudo bem? Gente, tem alguma dúvida? Alguém queira perguntar alguma coisa? Até o momento? Não? Todo mundo dando para entender direitinho? Estou falando muito rápido, não? Perfeito. Tá, joia. Não, tá ótimo. Perfeito. E aí, assim, faz parte, depois a gente já recebeu esse paciente, já levantou a hipótese, já estratificou o paciente, começou antibiótico, solicitou exames, a gente vai começar a pensar em qual que é a causa. Sistema nervoso central, o paciente pode estar com meningite, em alguns casos a gente vai ter que fazer dexametasona antes de começar o antibiótico, mas também não atrasando a tomografia. Pulmão, a gente pode pedir lavada alveolar, pode ser solicitada a TC de controle. Intraabdominal, a gente recebe muito paciente com cirrose. Às vezes é interessante a gente coletar um pouquinho do líquido acítico para análise desse paciente, inclusive pedindo culturas desse líquido acítico. E pacientes com catéteres, a gente pode até solicitar culturas desses catéteres também. Tudo isso gera por quê? Todo antibiótico que a gente começa inicialmente, tirando aqueles pacientes que já chegam com alguma hemocultura, alguma coisa que nos leva a crer qual que é a causa qual que é o foco infeccioso, qual bactéria isolada, inicialmente a gente vai começar antibiótico empírico, só que com o tempo a gente tem que fazer uma terapia dirigida e a cultura que vai dar essa terapia dirigida para a gente, tudo bem? Protocolo de ressuscitação volêmica, principalmente, como a gente está falando. Primeiro, esse slide saiu errado, mas o primeiro passo é a carga rápida, a gente vai fazer 30 ml por quilo, que deve ser corrida entre 30 e 60 minutos, logicamente. Lembre dos pacientes cardiopatas, lembre dos pacientes com insuficiência renal, e as pessoas que a gente acha a maior probabilidade de ter tanto cardiopatia quanto insuficiência renal são pacientes idosos. Então, lembre, é proibido fazer 30 ml por quilo nesses pacientes? Não. Demais, monitorize esse paciente, faça em alíquotas e reavalie a cada alíquota, tudo bem? Basicamente, paciente com um lactato alto, paciente com PA sistólica menor que 90, a gente vai começar a fazer a carga de volume. Se o paciente fez volume e ele se mantém ainda com a PA menor que 65, a gente vai começar drogas, principalmente, principal droga inicial no paciente com sepse, que vai tratar a vasoplegia, ou seja, o vaso que não está mantendo um tônus adequado. É noradrenalina, que basicamente vai vasoconstringir esse vaso, vai aumentar a resistência vascular periférica. Pode ser iniciado. Preciso que esse paciente tenha um acesso central para iniciar essa nora? Não. A gente pode começar no catéter periférico. Logicamente, cada um catéter periférico de menor calibre, ele vai permitir menos tempo que a gente fique com esse paciente com noradrenalina, e depois ele vai precisar de um catéter venoso central. Obviamente, catéteres mais centrais, catéteres de maior calibre, eles dão uma certa segurança a mais, mas não é todo dia que a gente consegue pegar um 14 na jugular do paciente. Às vezes é que vai dar ali um Gelco 20, 22, isso não tem que ser motivo para a gente parar. Para enfermagem, importante, paciente com sepsis, sempre 2 acessos periféricos. Porque eu sempre costumo falar, quem tem um acesso não tem nenhum, quem tem 2 acessos tem pelo menos um. Porque nesse meio período, se o paciente perde acesso, se ele falha, isso pode acarretar numa demora terapêutica do paciente. O paciente começou na noradrenalina e não melhorou, a gente pode avaliar
ou começou a acender muito a noradrenalina, a gente pode começar um segundo vasopressor, principalmente no caso a vasopressina, mas não é todo o caso, a gente tem que individualizar também. E em pacientes que a gente acha que ele pode ter um choque misto, um paciente que tem sinal de choque cardiogênico mais choque distributivo, né? A gente pode iniciar dobutamina, em alguns casos até epinefrina, mas a principal droga aqui é a dobutamina. Nisso a gente vai lançar a mão de algumas medidas micro e macro-circulatórias para entender, e também o Andrômeda 2 fala muito sobre o uso do ultrassom point of care, que é uma pedida nossa importante para a SSA. Acho que em algum momento a gente vai conseguir ter isso na UPA, que ajuda a gente bastante na individualização do tratamento do paciente. Passando aqui. Questão dos fluidos. E aí, Arthur, qual fluido que eu vou usar para esse paciente? Eu vou usar Ringer, vou usar sódio 0,9%, vou usar albumina? Na minha opinião, de especialista, de emergencista, eu sempre prefiro o Ringer por ser uma solução mais balanceada no ponto de vista hidroeletrolítico. Eu deixo para... sempre digo para vocês procurarem depois a bula do sódio 0,9% do Ringer lactato. A gente vê que o Ringer lactato ele varia o pH de 7 a 7,4. Na verdade, de 6,5 a 7,4. Enquanto a solução salina, o sódio 0,9%, o pH dele pode variar de 6 a 7. Então, no basal dele, ele já é uma solução mais ácida do que o sangue em si. Lembrando que a normalidade do pH do sangue é em 7,35, 7,45. Para mim, a principal escolha seria de Ringer lactato, porque ele realmente, se a gente ficar fazendo muita solução salina 0,9%, o paciente, existe um risco desse paciente fazer uma acidose hiperclorêmica. Então, assim, soluções mais balanceadas, também a gente fala do plasma light, não é uma realidade nossa da UPA, você vê que realmente, para quem já trabalhou, é uma solução que ela é bem mais balanceada, ela vem com uma quantidade mínima de magnésio, por exemplo, e o pH dela é entre 7,35 e 7,40. Então, assim, a probabilidade de ele causar uma acidose refratária no paciente é muito grande, muito pequena. E alguns estudos falam em pacientes com cirróticos que a gente pode fazer o uso de albumina para expansão volêmica. Principalmente porque esses pacientes, eles se estão depletados de albumina, ele acaba perdendo muito líquido para o terceiro espaço, a gente não consegue fazer uma respiração volêmica adequada nesse paciente também. Mas não é a droga de início, é a droga que a gente pode ir avaliando depois de alguns exames, tudo bem? E já demonstrou em alguns estudos, principalmente de 2025, que ele pode, não há nenhuma correlação muito bem feita, e pode diminuir a necessidade de uso de vasopressor nesse paciente. Beleza, a gente falou de antibiótico, a gente falou de expansão volêmica com fluidos, a gente discutiu os fluidos, e agora a gente vai entrar na parte das drogas. A principal droga que a gente vai usar, inicialmente droga vasopressora, é a norepinefrina. Lembrando que se as doses de norepinefrina começarem a aumentar muito, principalmente se começarem a aumentar acima de 0,25 microgramas por quilo minuto, a gente pode usar a vasopressina como segunda droga, inclusive para poupar. Vasopressina, basicamente, ela vai agir no rim, fazendo que o rim diminua a diurese. Então, ele vai aumentar a extensão vascular, aumentando a volemia do paciente. O que é importante frisar nesses casos? Vasopressina e dobutamina não são drogas que são interessantes de usarem as duas juntas. Por quê? Você pode usar a vasopressina, você pode converter, mas a vasopressina vai piorar muito o pós-cardio do paciente. Quando a dobutamina, ela é uma droga que ela vai aumentar a contratividade cardíaca, mas talvez com um pós-cardio muito ruim, ela acaba causando um ataque cardíaco e vai aumentar o consumo energético do coração. Então, na maior parte das vezes, a gente decide se a segunda droga vai ser vasas e vai ser dobutamina. Isso aí é interessante. A avaliação do paciente, a gente pode entender alguns cálculos microcirculatórios. Agora a UPA também está com... A UPA vai iniciar a ter cateter de PIA para monitorização de pressão invasiva. Então, a gente pode fazer alguns cálculos de variação do delta-PP, algumas variações de cálculos que eu acho que não entram na nossa alçada, mas também o ultrassom point of care é muito interessante para a gente identificar um distúrbio de contratilidade prévio nesse paciente que indica a gente usar dobutamina ou não. Outra droga que tem também efeito alfa, ou seja, efeito vasoconstritor, mas também tem efeito na troca positiva, é a epinefrina. Aqui no Brasil a gente não costuma usar muito, mas usa bastante para criança. É interessante de entender.
Lembrando, a meta que a gente tem de paciente de PAM segura é um alvo de 65. Acima disso, já os estudos já demonstraram que não tem melhora, inclusive aumenta a mortalidade. Tudo bem? Gente, entrando na parte mais complexa, todo mundo conseguiu entender direitinho? Tem alguma dúvida? Sim, tranquilo, Arthur. O Paulo do GDP só pediu para lembrar, pessoal, de assinar a lista, tá? Até o momento só 10 pessoas assinaram. Isso vai ser importante para a gente poder apresentar depois. A lista está no chat. Exatamente. Voltando. 6 horas a gente vai reavaliando o paciente. Quem é o paciente que a gente quer? Aqui fala de saturação venosa central marco 70, mas assim, leiam para a gente que nossa realidade vai ser a saturação periférica maior do que 95, 90, na verdade. Por pressão sistólica maior que 65. E a gente quer um fluxo renal, ou seja, um paciente que está urinando mais que meio ml por quilo minuto. Acima, abaixo disso, a gente tem sinais de lesão renal. Tá bom? Interessante, esse paciente sempre vai ser reavaliado, principalmente padrões macros e microcirculatórios, padrão macrocirculatórios, pressão, frequência cardíaca, nível de consciência, microcirculatórios, tempo de enchimento capilar, lactato, o delta de PCO2, e o tempo de enchimento capilar. E eu sempre falo, importante avaliar também a pele do paciente. Livedo, mosqueamento de pele é um fato muito interessante que mostra para a gente que o paciente na periferia está muito mal perfundido. Isso aí vai ditando nossas metas. E de acordo com o que a gente estratificou desse paciente inicialmente, com os quadros diagnósticos, principalmente NIUS maior que 8, paciente com o SOFA do paciente alto, que é o score prognóstico do paciente que a gente vai preencher depois que a gente tiver os exames do paciente em mãos. A gente vai decidir se esse paciente a gente consegue manter o cuidado dele em enfermaria, se esse paciente tem que se transformar para UTI. A gente, para a realidade da UPA, a realidade da emergência, a gente corta a UTI e fala sala de emergência, tá bom? Sala vermelha. Suporte avançado. A gente chegou para o paciente, a gente já fez todo esse processo. Definiu gravidade, estratificou, começou antibiótico, pediu revisão laboratorial, avaliou os exames, viu se esse paciente tem sinais de disfunção orgânica, começou para ele vasopressor ou não, avaliando o lactato, avaliando a pressão do paciente como está ficando, a gente começa a lançar mão de outras ferramentas para diminuir o risco de morte e mortalidade do paciente, que é já o suporte avançado no paciente. Geralmente isso vai ser feito na sala vermelha, mas é interessante a gente sempre conversar sobre isso. Primeiro, uso de corticoterapia não é o paciente uma falência orgânica, é uma falência suprarrenal, então esse paciente às vezes não consegue manter um nível pressórico adequado por falência da suprarrenal, que não está liberando cortisona para os vasos do paciente. Então a gente pode dar um suporte prescrevendo hidrocortisona para esse paciente. Que eu acho, quais são os quadros interessantes de a gente começar a hidrocortisona? Pacientes que estão com a noradrenalina acima de 25 microgramas por quilo minuto. Para os pacientes com pneumonia, eu falo sempre para vocês, estratifica o paciente com pneumonia para vocês sempre usando o PSI-PORT. PSI-PORT, que é um score para detectar a gravidade da pneumonia, ele classifica o paciente em graus de 1 a 5, pacientes com PSI-PORT classificado de 4 ou 5, já é interessante a gente começar o corticoide venoso e a dose utilizada é 50 mg a cada 6 horas. Controle glicêmico adequado, o paciente não pode ter hiperglicemias, nem fazer hiperglicemias, isso também aumenta a mortalidade do paciente. Se o paciente precisou de ventilação mecânica, basicamente o que está falando aí é a ventilação protetora, que esses pacientes podem evoluir com síndrome respiratória aguda grave. Ventilação protetora, a gente vai sempre deixar a pressão de platô menor que 30, o volume corrente menor que entre 6, em alguns casos raros, até 8 ml por quilo minuto.
sedação adequada e as profilaxias. O paciente tem que fazer profilaxia para TEV quando é indicado, lembrando que esse paciente, se está na sala vermelha, ou se está, inclusive, na observação, esse paciente vai estar restrito ao leito, então ele aumenta o risco de tromboembólico. Fazer uso de bloqueadores de profilaxia para úlcera gástrica, o paciente vai ter que fazer uso de IBP, principalmente, de omeprazol, que é o que a gente tem disponível na UPA. Então, se o paciente está mal, se não está bem perfundido, o estômago entra nessa questão também, vai estar recebendo diversos medicamentos, então, às vezes vai estar com a dieta suspensa, a gente tem que fazer profilaxia para a úlcera para o paciente não correr o risco de ter um sangramento posterior, tudo bem? E aqui existe até um mnemônico para o resgate hemodinâmico do paciente, que a gente é o acrônimo ROSE, que o resgate 0 a 6 horas, a gente vai fazer o uso no acesso periférico do volume 30 ml por quilo, lembra, individualizando de paciente para paciente. A gente vai otimizar essa hidratação avaliando o hemodinâmico do paciente. Novamente, a gente já tem nas UPAs e está implementando em quase todas o uso da monitorização por pressão invasiva, da PIA. A gente pode avaliar a variação da pressão positiva, a gente pode ser variar mais que 3%. Para quem tem ultrassom, é interessante avaliar a veia cava do paciente, se é uma veia cava que está mais colabada, se está mais túrgido, se está maior que 2,5 centímetros, está variando ou não. De 24 a 48 horas, a gente pode manter o volume do paciente com foco em suporte a manter a volemia para fazer uma perfusão dos órgãos adequada, mas a gente não começa a trabalhar mais com bolos às cegas, a gente sempre começa a avaliar se o paciente ainda é fluidotolerante ou não, e depois do período que o paciente estabilizou, o paciente está respondendo bem ao volume, a gente começa a fazer escalonamento, retirada desse volume, se necessário fazer uso ou não de diuréticos, retirada também das drogas vasoativas de acordo com a necessidade, que a gente avaliando os pacientes em o volume sistólico e o volume diastólico desse paciente, dependendo da carga de volume que a gente vai fazer, a gente passa de uma fase de tolerância para uma fase de congestão. Então, os fluidos e as drogas vasoativas têm que ser bem otimizados nesse período pós-tratamento do paciente, tá? Pós-início do tratamento do paciente. Gente, alguém com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Posso continuar? Perfeito. Novamente, assim, que é bem frisado por todos, que eu acho que é importante, que esse é um tratamento que tem que ser feito principalmente em equipe, não é só o médico, não é só a enfermeira, é todo mundo. A enfermagem é que vai classificar esse paciente, a enfermagem é que vai levantar a primeira hipótese do paciente ter sepsis, a enfermagem que vai sinalizar esse paciente dentro da UPA para a gente e vai encaminhar esse paciente para o médico. O técnico vai ser importante demais, o técnico vai, lembre, paciente com suspeita de sepsis, funcione pelo menos 2 acessos a esses pacientes, que não adianta nada a gente fazer toda a prescrição, fazer todo o diagnóstico, se a gente não está administrando o tratamento principal, que é antibiótico e volume para esse paciente. A farmácia é importante, ela liberar o antibiótico no protocolo de sepsis o mais rápido possível, para que ele seja preparado e administrado na maior velocidade possível. E o laboratório, junto com a equipe de enfermagem, na coleta dos exames e avaliação precoce. Gente, uma gasometria sai em menos de 10 minutos. Então, assim, é importante, um dos principais fatores de exame laboratorial que vai guiar nosso tratamento vai ser o lactato, e o lactato a gente consegue ter quase que point of care com o uso da gasometria. Talvez não lance tão rápido, mas consegue sair o canhotinho um pouco mais rápido, tudo bem? E aí sempre lembrar da gente, tanto os médicos quanto a equipe do laboratório, ficar ligado e falar, olha, hemocultura, já saiu o resultado, que ajuda a gente a guiar melhor o tratamento do paciente. Falando assim, a gente na UPA tem a nutricionista que pode auxiliar a gente no tratamento dos pacientes, também no HMC a gente vai ter a ajuda do fisioterapeuta, né, para ajuda tanto da parte mecânica, tanto da ventilação, quanto às vezes a mobilização dos pacientes, de descarga em paciente com pneumonia, tudo bem?
Controle de qualidade, e a gente sempre vai avaliar esse paciente, quais são as nossas metas, a gente vai avaliar qual que é a porcentagem de pacientes com sepsis. Isso aí a epidemiologia consegue dar esse dado para a gente, que recebeu antibiótico na primeira hora, qual que é a porcentagem que recebeu o volume adequado, principalmente nas primeiras horas, quanto as culturas se foram coletadas e quais estão de acordo com o antibiótico que a gente passou para esse paciente, e a monitorização principalmente do lactato desse paciente. Qual a porcentagem de coleta do lactato nessa primeira hora e a reavaliação dele após a reavaliação seriada do lactato após a administração das primeiras medidas, tudo bem? Checklist clínico é importante no encerramento. Paciente, a reavaliação clínica e hemodinâmica tem que ser completa nas primeiras 6 horas. A gente tem que estar com nível cuidado para onde esse paciente vai, se esse paciente pode ir para a enfermaria, se esse paciente vai para o UTI, se ele está na UPA, se a gente já aventou a possibilidade de sepsis, paciente de UTI, se a gente já colocou esse paciente para ser transferido via central de leitos, nessa figura nossa do enfermeiro do NIF, e gerenciamento desse paciente que a gente vai preenchendo toda a burocracia necessária para a reavaliação depois, tá bom? Gente, a aula basicamente foi isso. A gente vai ter mais aulas para frente. Agora a gente vai abrir um pouquinho para dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Ô, Arthur, eu tenho elogios, na verdade, que aula boa, baseada em evidências, trazendo o SCORS pra gente, trazendo Andrômeda 2, sim, muito boa. Acho que foi muito didático. Eu acho que você pontuou coisas muito importantes da questão do bom senso, né? Do que fazer de volume ou não, de sempre reavaliar o paciente, de ter a maldade de olhar perfusão, né? Eu falo muito com meus alunos e com o pessoal lá da UPA, perfusão é o primeiro valor que muda, né? Às vezes o paciente está normotenso, não está rebaixado, você vai olhar perfusão lentificada, é o primeiro sinal de choque. Então isso é muito importante, parabéns pela aula. Fico feliz, agregou muito, acho que não só para mim, mas para todo mundo também. Eu acho importante outro sinal também, acho que até esqueci de falar, frequência respiratória. Você vê assim, olha a frequência respiratória do paciente, porque às vezes o paciente não vai chegar chocado para você, mas vai mostrar que ele vai chocar em algum momento, tá bom? Mas ninguém tem dúvida, não. Gente, ó, é importante, a aula, isso aqui é o que mais a gente vê de paciente intercorrendo na observação ou na sala de medicação rápida. A hora de vocês tirarem a dúvida é agora. Alguém? Não? Arthur, tem uma dúvida? Pode. Quem falou primeiro? Pode... Pode falar. Eu vou falar, então. É uma questão mais prática mesmo, porque, assim, às vezes o paciente vai chegar para a gente já com a suspeita de sepsis na porta mesmo, e aí a minha dúvida é a seguinte, eu não sei como é que está sendo o fluxo, mas a gente está conseguindo pedir hemocultura, urocultura, mesmo se o paciente não estiver internado ali no primeiro atendimento, quando a gente pede a revisão laboratorial inicial? A gente vai conseguir pedir, inclusive, já está sendo liberada uma aba específica do MV, já com protocolo de sepsis já todo preenchido. Então, assim, a gente só vai clicar naquela abinha do MV com os exames já pré-selecionados, só vai clicar e já vai poder clicar na hemocultura. Ô, Marden, esse paciente, a tendência nossa é que esse paciente chegue já sinalizado muitas vezes para a gente, vai até ter uma pulseira diferente. Assim, o protocolo foi fechado, está sendo fechado já, e a implementação dele vai ser feita em etapas. Mas vai ser liberado, sim, um pedido de hemocultura no paciente que é suspeito de sepsis, tá bom? E a gente vai ser passado para vocês um cardzinho explicando a questão da antibiótico terapia. Novamente, sempre, se vocês quiserem, meu telefone tá, obviamente, 3 horas da madrugada não, mas sempre vai estar disponível para discutir antibiótico terapia adequada para pacientes, se suscitou alguma dúvida durante o processo, mas de qualquer forma vai ter um cardzinho interessante e os exames vão ser liberados sim, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Arthur, tudo bem? Tudo, joia. Sobre a questão dos exames, é porque eu tive que pedir da última vez a prescrição padronizada, né? Tá faltando alguns exames lá, sabe? Aí se puder até conferir com o TI, depois de adicionar. Sim, eles estavam fechando isso agora.
eu acho que foi passar para a gente ontem ou hoje. Então, a gente vai conferir, mas conferir de novo também, Ah, não, aham. porque está sendo atualizado isso, tá bom? Ah, não, ótimo. É porque tinha um lá já, só que faltava bastante exames nele ainda. Então, agora vai ter um novo melhorado, Ultra Tá Power tudo em Master, fase de teste. Ótimo, tá então. bom? Era só isso Ô, mesmo. pessoal, uma coisa boa de reforçar também, eu acho que lá na JK vai ser assim também, Arthur. Idealmente discutir os antibióticos com os RTs, né? Eu acho que a gente está aqui, faz parte do nosso trabalho. Mas essa liberação de antibiótico de amplo espectro, às vezes um paciente que já é multiresistente, um paciente que tem catéter, né? Que é para usar um antibiótico de amplo espectro. Se eu não me engano, a Arthur, a SSA liberou uma notificação em que o médico da sala vermelha seria responsável também para a discussão de antibióticos, né? Nesses horários de feriado, madrugada, noturno. Eles vão estar atuando junto em conjunto com a gente para poder liberar esses antibióticos, tá? Então, o fato de não ter sido liberado pelo RT não é para atrasar o antibiótico. Isso aí os meus já estão acostumados, assim, que na falta de liberação, quando eu sempre respondo, eu não respondendo ou não estando em um horário hábil, eles podem discutir com o médico da vermelha. Inclusive, bem frisado também com os médicos da vermelha, tá bom, gente? Olá, Isso é galera, importante não dúvida restar que estão agora. acostumados comigo, eu achei melhor reforçar. Mas isso é bom para não atrasar a antibioterapia, né? Eu sempre prefiro a discussão comigo, mas assim, tendo um médico da vermelha também São tá referências liberado. também. A galera é referência técnica para o pessoal que está no plantão, tá bom? Sim. Pessoas, mais dúvidas? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Eu acho que a Alice tinha mandado alguma coisa. Arthur, por acaso você gravou a aula? Porque eu não consegui entrar mais cedo. O GDP tá gravando a aula. Aí eu só vou ver depois como é que vai ser a forma que ele vai disponibilizar essa aula pra gente, tá bom? Perfeito, aí eu te mando, te lembrando. Obrigada, Beleza. viu? Tranquilo. A Alice perguntou sobre o fluxo de transferência via central de leitos. Alice, o que acontece? Esse paciente, teoricamente, a gente sempre fala dessa questão da internação, a gente vai transferir o paciente que precisa ser transferido mais urgentemente. Geralmente, o paciente mais grave vai estar na vermelha, já vai ser internado e vai entrar no NIT por fluxo de transferência. Outros pacientes importantes a gente pensar no fluxo de transferência é o paciente que chega para mim, o paciente que é suspeito de sepsis e é suspeito de apendicite, esse paciente é vaga zero, que vê HMC. Aí eu contato com o NIR, liga direto e passo com vaga zero. Se vocês viram, eu mandei um documento, depois é interessante, quem tiver com dúvida, posso até repassar de novo, que existe uma normativa já do setor de saúde das vagas zero. Então, leiam isso. Geralmente, muitas vagas zeros vão ser de pacientes que têm focos mantidos para sepsis. Então, não adianta, assim, adianta começar antibiótico, volume, mas o paciente está com colecistite, eu não vou drenar não vou retirar, não vou operar esse paciente. Esse paciente está com foco mantido, ele precisa ser transferido, tá bom? Mais dúvidas, senhores? Alguma coisa? Não? Então, ó, agora é a hora. Depois não adianta ele falar assim, nossa, Arthur, comi bola com aquele paciente. Aí vai ser só notificação. Gente, mais nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Ó, então vou encerrar a aula, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Não vai ser a última aula nossa que a gente vai ter, mas é a primeira aula de sepsis. Tudo bem? Obrigada, Arthur. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite.